Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Então, cada vez mais estamos na situação do price action A, que é o rompimento, então, desse triângulo simétrico para cima. No Bitcoin ainda precisamos romper o topo anterior, mas no Ethereum ele já está antecipando que nós vamos romper o topo anterior no caso do Bitcoin. Então, várias altcoins que estão em padrão de cunha descendente de alta, elas vão romper. Então, hoje eu vou mostrar para vocês algumas altcoins que estavam com essa follow wedge, que a gente chama, cunha descendente de alta. Tá? Então, nós temos basicamente uma possível micro tendência de alta surgindo aqui. Uma micro tendência de alta significa que depois de todo esse período longo de baixa, nós vamos ter um reteste possível do suporte semanal perdido em 4 de dezembro. Tá? Então, para o curtíssimo prazo, tá? Falta muito pouco para eu ficar bullish para o Bitcoin. Para o Bitcoin, no caso, a gente precisa romper essa região aqui, tá? Que é uma região de resistência. Então, dessa região de resistência, com essa barra que surgiu, depois de uma inside bar, primeiro veio uma barra de reversão, um engolfo de alta, depois tivemos uma inside bar e temos uma alta aqui, que, se você for prestar atenção, a gente rompeu a média mais curta aqui, tá? A média deixa eu só mostrar aqui para vocês, não, média de 14 dias, ok? Então, a média de 2 semanas aqui a gente rompeu, e agora nós estamos para romper a principal média, que é a média de 8 semanal. Então, nós estamos tocando hoje na média 8 semanal. Se a gente tiver alta amanhã, tá? Se a gente tiver alta amanhã, a gente provavelmente vai entrar em tendência de alta no gráfico diário. Então, a gente precisa que amanhã o mercado consiga fazer um forte rompimento. Esse forte rompimento fará com que o preço do Bitcoin venha a testar essa região dos topos anteriores, que foram 2 vezes testadas aqui, aliás, foram mais vezes, né? 4 vezes testadas já. Uma resistência, e se a gente romper essa resistência, o mercado vai começar a ficar cada vez mais comprador. Então, num primeiro momento, o interessante é o preço do Bitcoin conseguir romper ao longo dessa semana e chegar nos 45 mil dólares, tá? Essa é a primeira resistência, para que, se ele conseguir romper a resistência, ele vem até a principal resistência, a resistência mãe hoje em dia, que é a resistência de 52 mil dólares, tá? Essa é a resistência da tendência principal do Bitcoin. É onde a gente fala que, se ele romper acima aqui, acaba o inverno, tá? Então, se ele romper acima de 52 mil e se manter acima dos 52 mil, o inverno fica para trás e a gente entra numa super tendência de alta interessante, tá? Então, por enquanto, né, eu espero, né, eu espero que, se a gente tiver um rompimento de hoje para amanhã, desse topo anterior aqui, ou seja, dessa resistência pequena aqui dos 42 mil dólares, a gente conseguindo romper essa região, o preço vai querer caminhar até os 52 a 54 mil dólares. Dessa região de 52 mil dólares, né, aí é que o negócio vai apertar, tá? Aí é o que o negócio vai apertar. Por quê? Porque a gente vai precisar de demanda compradora contínua para fazer com que o preço suba. Se a gente não tiver demanda nova entrando, mais pessoas entrando, investindo em Bitcoin, a gente não vai conseguir superar essa região, e essa região vai ser só um topo para produzir um novo reteste em suporte anterior. Então, eu vejo assim que a grande zona de interesse dos próximos meses aí vai ser essa região entre 44 mil e 52 mil, tá? Se a gente conseguir romper os 52 mil, beleza, entra em tendência forte de alta e pode abrir um position trade interessante, com reteste na média 8 semanal, pivô de alta acima da média 8 semanal, em resistência anterior, servindo como suporte, é alta forte, tá? E aí ele vai tentar vir testar o topo anterior aqui, o topo histórico atual dele, que é de 70 mil dólares por unidade.
Tá? O que sugere, geralmente no A aqui, na tendência A, e como ele vem desse triângulo simétrico, né? Então, como ele veio desse triângulo simétrico, o normal, então, é ele liquidar bilateralmente. Então, o grande risco quando a gente chegar aqui nos 52 mil e não passar, e ele testar os 45 mil dólares como suporte, se ele perder, ele vai entrar mais queda e vai trazer o preço até aqui embaixo. Sim, não está descartado ainda ele fazer esse tipo de movimento, porque esse é um movimento natural que acontece dentro de ciclos de tendência de baixa, tá? Então, nos ciclos de tendência de baixa, a gente faz topos mais baixos que os topos anteriores e continua a super tendência de baixa, por exemplo. Então, como nós temos esse triângulo simétrico que foi formado aqui, se a gente colocar uma linha no meio, essa linha pontilhada é onde, por exemplo, se caso o preço ele suba até os 52 mil, ele vai servir como um imã magnético para o preço vir liquidar os apostadores de alta nessa região. Tá? Então, sempre quando nós temos uma retomada de alta com várias resistências precisando ser rompidas, nós temos geralmente o risco de voltar para a parte do meio do triângulo simétrico. Geralmente rompimentos, acontece muito isso, porque isso aqui é uma região institucional, é uma região de smart money, é uma região em que o smart money, ou o dinheiro inteligente, ele controla o dinheiro e literalmente ele consegue fazer com que o preço saia dessa região e volte para essa região futuramente, tá? Então, sim, existe esse suporte como um suporte bem importante que venha se formar caso a gente consiga romper essa linha de tendência de baixa. No caso, o Ethereum, ele está andando, o preço do Ethereum, ele está tentando antecipar um movimento futuro do Bitcoin, tá? Então, a gente precisa hoje, entre hoje e amanhã, fazer o rompimento verdadeiro desta média de 8 semanal. Enquanto ele conseguir romper a média de 8 semanal, vai ser interessante ficar comprado, exposto à compra do mercado, tá? Por quê? Porque se ele romper e confirmar a tendência de alta acima da resistência anterior, ele vai estar acima da média 8 semanal e ele vai tentar induzir o cruzamento dessas médias, fazendo com que ele entre em tendência de alta. Então, ele vai entregar pelo menos uma micro tendência até os 52 mil, tá? Então, a gente está bem próximo de talvez fazer esse tipo de price action. Tá? Seria o melhor teria sido o quê? Né? O melhor teria sido, primeiro, limpar os vendedores, na minha opinião, vir para baixo, limpar os vendedores, vir na mínima do ano passado, fazer o bump and run e aí sim iniciar uma super tendência de alta. Tá? Vindo para cima primeiro agora, faltando um terço desse triângulo simétrico, ele aumenta muito a probabilidade de formar uma micro tendência de alta, que pode ser uma alta de um mês e meio, subir realmente até essa região e depois aí sim ter dificuldades, né? Ver se ele volta para o suporte, se ele consegue manter esse suporte e criar um pivô de alta. Então, esse é o cenário que pode se desenhar a partir de amanhã se a gente conseguir romper a linha de tendência de baixa, tá? Só que esse tipo de topo mais baixo do que o topo anterior é o que eu tenho receio, que eu tenho um pouco de medo. Por quê? Porque geralmente ele entrega um período mais prolongado de baixa futuro, né? Porque ele tende a buscar primeiro a metade desse triângulo no ponto de controle aí do smart money e depois ele tende a perder esse suporte. Então fica um mercado muito enrolado e muito demorado para voltar à tendência de alta. Fica muito longo o mercado, muito esticado. Eu preferia, assim, que ele tivesse rompido para baixo primeiro. Ainda existe essa chance, porque ele ainda está com o topo mais baixo do que o topo anterior, né? Ainda está dentro da acumulação, ainda não saiu da acumulação, mas ele sim tem uma grande chance de romper amanhã a média 8 semanal e entrar em tendência de alta semanal. E aí vale a pena ficar exposto, por quê? Porque se ele romper a média de 8 semanal para cima, ele vai entregar algumas semanas de alta. Tá? Então, ele vai tentar entregar algumas semanas de alta. É isso que o mercado gosta de fazer. Quando ele tem um rompimento de uma linha de tendência. Pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais.